Olá, boa noite. Boa noite a todos. Essa é a reunião mensal da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Vila Nova Estado, da Redditor. Agradeço muito a todos que estão aqui conosco, entrando aqui na reunião. Nós vamos aguardar mais alguns minutos só, mais uns 3 minutos para a gente começar. Meu nome é Fernando Zampieri, eu estou aqui com o Dr. Thiago Romano, que é o coordenador da UTI do Vila Nova, e é um prazer para nós termos conosco o Dr. Leandro Taniguchi. O Dr. Leandro Taniguchi, a fama o precede, ele é médico intensivista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, médico intensivista do Hospital Sírio-Libanês. O Leandro tradicionalmente, ele apresenta um Year in Review com os melhores artigos do ano, e ele vai apresentar isso em terapia intensiva, né, que é o nosso foco aqui. Ele vai apresentar isso para nós daqui a alguns minutos. A gente vai só esperar mais uns 2 minutinhos aqui para a gente começar enquanto todos entram. Eu estou por aqui, muito obrigado a todos que entraram já. Queria agradecer também a presença do Leandro, é uma honra ter uma pessoa da qualidade dele podendo fazer essa revisão aí e acrescentando do ponto de vista de cuidado de doente do que a gente tem de melhor evidências aí para a gente poder melhorar a assistência no dia a dia. Obrigado, Leandro, obrigado, Zampieri, aí pela organização da reunião. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, conseguimos, tá ótimo. Conseguimos, sim, Leandro. Ótimo. Tá bom. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para essa apresentação aqui, da Redditor. Então, o que me foi pedido foi justamente tentar fazer um brief aqui, uma retrospectiva do ano de 2021, do que eventualmente saiu em terapia intensiva que pode ajudar a gente a ter uma visão diferente, uma abordagem diferente no cuidado do paciente crítico. Sobre esse assunto especificamente, eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar em nada do que eu vou comentar aqui com vocês. E o que eu pretendo fazer com vocês é discutir um pouco os artigos que foram publicados no ano passado, em 2021, ao longo de janeiro até dezembro, dando uma ênfase maior na publicação de estudos clínicos, em detrimento dos de bancada, pré-clínico, não pelo desmerecimento dessa prática, dessa área, mas principalmente talvez dando um pouco mais de ênfase do que é possível fazer uma translação mais imediata no cuidado direto do paciente na assistência da saúde. Irrelevante, os critérios de seleção dos artigos aqui que eu escolhi foi totalmente de impressão pessoal, então sujeito a todas as críticas e vieses pessoais que eu possa ter. E é muito difícil nos últimos 2 anos discutir alguma coisa, na verdade, de qualquer aspecto da humanidade, sem ter que comentar desse bichinho aqui, que é o coronavírus, SARS-CoV-2, porque ele muito moldou não só a nossa prática de cuidados da saúde, nossa prática de publicações, focos de estudo, mas mesmo como o mundo atualmente é moldado e vive nos dias de hoje. E isso foi uma realidade também na hora que você vai buscar artigos, seja na prática de terapia intensiva, seja em qualquer prática de cuidados de saúde. E isso, essa publicação do Nature, no final dos anos 2020, já mostrava o quanto que a taxa de publicações relacionadas a publicações de coronavírus aumentou muito, seja em bancos de dados, bancos de publicação como o PubMed ou Dimensions, houve um aumento exponencial na taxa de produção de artigos nessa área e de conhecimento na expectativa de conseguir se entender melhor essa patologia, essa doença. Não só de publicação, mas também mesmo numa prática que cada vez aumentou mais para lados bons e ruins, que foi o pré-print. No Medrix, que é talvez um site bem mais conhecido, dá para se perceber que na barra azul,
que são os pré-prints em Covid, eles em muito superaram ao longo do ano as publicações não Covid nesse site famoso aqui de pré-print de publicação. E todo mundo vivenciou isso em maior ou menor escala quando se fala em cuidados de saúde, do como o Covid mudou um pouco a nossa prática. Houve uma explosão enorme de casos com uma elevada mortalidade quando a gente fala de Covid crítico, que gerou uma sobrecarga emocional, seja no público leigo, seja nos profissionais de saúde, em que houve uma pressão da comunidade, especialmente leiga, pela necessidade de cuidar desses pacientes graves e cuidar de uma condição, uma doença nova, em que praticamente não tinha nenhuma evidência relacionada diretamente ao cuidado do SARS-CoV-2. E como todos os profissionais de saúde, em maior ou menor grau, têm uma empatia com os pacientes que eles cuidam, vendo aqueles pacientes extremamente graves, internando, muitos deles falecendo, sem entender direito como se deveria fazer a prática de cuidados, tanto dos pacientes como das famílias, isso gera uma pressão, tanto interna como também da própria população leiga, para tentar fazer alguma coisa para cuidar desses pacientes, gerando uma necessidade de aplicação de tratamentos mais imediatos. E isso talvez gerou uma necessidade muito grande de começar tratamentos e cuidados sem evidência nenhuma, ou pior, talvez evidências circunstanciais. E isso muito foi no começo da pandemia, na qual a gente teve que começar, eventualmente, cuidados baseados em estudos que antigamente a gente praticamente nem daria muita bola, nem leria, nem gastaria tempo em achar que aquilo seria relevante. E como nessa publicação aqui também da Nature, no início de 2021, como o Covid mudou a forma habitual como se produzia e se traduzia e se fazia a translação do conhecimento científico da evidência para o cuidado direto à beira-leito. Como esse médico emergencista aqui, que é muito voltado para a medicina baseada em evidência, em muitos casos, especialmente no Covid crítico, naqueles pacientes que iam piorando e deteriorando, necessitando cada vez mais de suporte invasivo, muitas das condutas que eram feitas eram baseadas apenas porque o médico achava que era uma boa ideia, porque tinha ouvido falar, tinha lido muitas vezes em sites não de evidência científica, Twitter e etc. e tal, que aquilo lá parecia ser uma boa ideia. E muito se adotou baseado na boa ideia. Depois de 2 anos, finalmente a gente tem uma carga de produção científica que foi se acumulando, e isso permitiu um melhor entendimento do que essa doença é e o que ela acontece com ela. Então, pelo menos aqui no Brasil, a gente já tem uma noção real do impacto dessa doença no dia a dia. Isso, em parte, foi demonstrado pelo Otávio, quando ele levantou essas 250 mil internações no SUS, na primeira onda, e viu que a mortalidade no Brasil, aqui nessa primeira onda, foi substancial, especialmente nos pacientes que eram submetidos à ventilação mecânica invasiva. No banco de dados do DataSUS, ele viu que a mortalidade dos pacientes com SARS-CoV-2 que necessitavam de ventilação mecânica invasiva no Brasil foi de 80% ao longo de todas as regiões. Mas também se percebeu uma heterogeneidade muito grande ao longo do país. Então, pegando as 5 regiões geográficas do Brasil, de norte a sul, dá para se perceber que há uma variação muito significativa na mortalidade intra-hospitalar nas diversas faixas etárias, mostrando que não é só a biologia que eventualmente determina a evolução dos pacientes, mas deve ter mais coisa, inclusive estrutural, de cuidados da saúde, e também não só da saúde hospitalar, mas como o paciente chega, quais são as comorbidades, se estão ou não controladas, que acabam determinando a evolução desses pacientes aqui no Brasil. Isso no lado público. No lado privado, o grupo da Redditor levantou esses dados também na rede privada interna deles e publicou aqui no Intensive Care Medicine, com o Zampieri e o Pedro Curtis capitaneando essa análise, na qual se percebeu, nos dados COVID da Redditor, que, em muito, os fatores associados à mortalidade do SARS-CoV-2 eram muito semelhantes a de outras situações críticas, como, por exemplo, idade, fragilidade, maior gravidade mensurada pelo SAPS-3 ou necessidade de procedimentos invasivos, mas ele também mostrou que existiu uma evolução e um platô ao longo dos meses de 2020, que foi o banco de dados aqui,
na qual a mortalidade aqui desse banco foi de 59% nos pacientes que eram submetidos à ventilação mecânica invasiva, mais baixa do que a mortalidade observada na rede pública pelos dados do Otávio. Essa diferença pode ser porque os pacientes chegam uma condição mais rápida, porque, teoricamente, como se colocou na discussão desse texto, não havia a falta de alguns recursos, como se observou na rede pública, mas, novamente, dados que extrapolam só da biologia do SARS-CoV-2, mas também reforça a importância de estruturação adequada do serviço, especialmente quando o serviço é estressado em pandemias, visto que provavelmente essa aqui não vai ser a última que a humanidade vai passar. E acompanhando esses pacientes, todo mundo vivenciou que esses pacientes são pacientes de internação prolongada, em que, diferente de outras situações que levam o paciente para a insuficiência respiratória e para o tubo, a evolução é muito mais lenta, e nessa evolução lenta, algumas coisas são importantes de ter em mente. Nessa grande corte do Reino Unido, de pacientes com SARS-CoV-2 que foram intubados, eles viram que praticamente 1/3 dos pacientes, a despeito do cuidado invasivo, eles vão piorando a hipoxemia ao longo dos dias e semanas que vão se somando na internação. Eles acompanharam até 78 dias nessa corte. 45% dos pacientes ficam na mesma. Eles vão para o tubo e não melhoram. E só 24% dos pacientes, de modo geral, vão progressivamente melhorando da hipoxemia ao longo da internação sob ventilação mecânica. Ou seja, praticamente 3/4 dos pacientes que eles observaram nessa corte ou ficaram na mesma situação ou foram piorando progressivamente da hipoxemia. E como esperado, a mortalidade é diferente. A mortalidade daqueles que sob ventilação mecânica e com os tratamentos iam melhorando, a mortalidade observada foi de 17%. E um dado interessante foi que os pacientes que ficavam com o mesmo grau de hipoxemia quando eles foram intubados ao longo da internação, a mortalidade foi semelhante daqueles pacientes que só iam piorando, reforçando talvez aquilo que a gente observa muito no paciente crítico, que é importante que o paciente crítico melhore. Aquele paciente que só fica na mesma, aquele cronicamente estável, ele é tão grave quanto aqueles pacientes que vão piorando progressivamente a despeito do tratamento, visto que a mortalidade, pelo menos nesses dados aqui, foi muito semelhante. E a gente costuma olhar muito no SARS-CoV-2 em termos de IPF, hipoxemia. Esse estudo multicêntrico do Intensive Care Medicine dessa rede italiana chama atenção para que, quando você olha, por exemplo, a oxigenação pela PO2-FO2, que é um parâmetro que vira e mexe no SARS-CoV-2, a gente fica colhendo gaso desesperadamente todo dia, várias vezes ao dia, dos pacientes que vêm falecer na UTI ao longo desses 30 dias, praticamente se percebe que há uma queda discreta, mas praticamente a PO2-FO2 fica estável ao longo de toda a internação, da admissão até o óbito. É perceptível que os pacientes que sobrevivem vão melhorando progressivamente, mas os pacientes que vêm a falecer, eles não vão no sentido inverso, uma piora progressiva. Eles praticamente ficam com uma oxigenação estável no ruim, ou seja, eles nunca melhoram até o dia do óbito. Então, em termos de oxigenação, a coisa parece que não discrimina tanto quando você vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. Mas enquanto o paciente vai vivendo nesse regime de limite de hipoxemia, outras coisas vão acontecendo, porque o pulmão vai se organizando, vai fibrosando, e progressivamente esses pacientes vão perdendo complacência e vão ficando com pulmões progressivamente piores, a despeito de que, eventualmente, se você usar parâmetros que a gente usa muito a beira-leito para ver troca, a troca não se modifica tanto. Mas o pulmão vai progressivamente ficando pior ao longo dessa internação dos pacientes que vêm ultimamente a falecer durante a hospitalização. E, aparentemente, nessa análise que foi feita nos Estados Unidos, do Shuprek, dos determinantes de desfecho do paciente, praticamente metade dos determinantes dessa variação de mortalidade nos Estados Unidos é pela fisiologia do paciente. É como ele, quão grave ou quanto menos grave, ele é admitido e evolui na UTI. Tá? Ou seja, praticamente metade da carga determinante se o paciente vai falecer ou não, vamos dizer assim, é quão grave ele chega e evolui durante a hospitalização.
um quinto é basicamente as comorbidades que ele carrega, a fragilidade que ele tem na hora da admissão. E menos a qualidade do cuidado de saúde, do hospital onde ele está, de disponibilidade de tratamentos. Então, muito da carga de má evolução que o paciente pode ter é essa variação fisiológica ou ausência de variação fisiológica que acontece durante a hospitalização, que geralmente é prolongada dos pacientes com COVID. Isso talvez explique, em parte, os dados ruins que a gente tem observado no mundo inteiro de desfecho de ECMO em paciente com COVID. Esse é um banco de dados de todas as ECMOs realizadas na Alemanha, 11 mil ECMOs realizadas, 3 mil ECMOs realizadas, em que a mortalidade é substancialmente mais alta do que a mortalidade habitual de ECMO antes da era COVID. Talvez porque, assim como também nessa publicação da ELSO, dos pacientes, quando você vai ver ao longo da era COVID, antes de maio de 2020, a mortalidade dos pacientes COVID que eram colocadas em ECMO foi menor do que de maio a dezembro de 2020. Ou seja, aparentemente os mesmos centros tinham uma política, talvez uma estratégia de cuidado do paciente para colocar em ECMO muito mais restrita, e a gente começou a ser um pouco liberal demais na hora de colocar os pacientes. E isso teve essa diferença de mortalidade observada, não só aqui, mas em várias publicações que se sucederam, em que a mortalidade de ECMO no paciente com COVID é substancialmente mais alta do que era observado na ECMO na era pré-COVID. Talvez em parte por quê? Porque a ECMO é uma forma de suporte, ela por si só não vai curar o pulmão do paciente. A ideia é ganhar tempo para que o pulmão recupere. E como, diferente de outras patologias que levavam o paciente para a ECMO, em que talvez o tempo de permanência na ECMO era mais curto, a recuperação era potencialmente melhor, muitos pacientes com COVID que vão para a ECMO, eles vão para a ECMO e nunca recuperam. E a ECMO só ganha tempo para que outras disfunções vão se acumulando. Naquela publicação da corte italiana que eu falei para vocês, isso foi acontecendo ao longo da internação. Da mesma maneira que a oxigenação aparentemente não mudou, outras disfunções foram acontecendo e foram se somando ao longo dessa internação prolongada, com piora da complacência e acidose respiratória, má perfusão periférica mensurada pelo lactato, piora da função hepática pela bilirrubina, que só vai subindo, e piora da creatinina, em última análise, levando a uma IRA, ou seja, vão se acumulando. O paciente com COVID, muitas vezes ele vai ficando vivo, mas em vez de ter aquela melhora, só vai se somando problemas progressivamente nessa internação hospitalar. Quanto ao tratamento do paciente com COVID, alguns conhecimentos foram, felizmente, alcançados no que era melhor de ser feito. Se você for olhar, por exemplo, essa publicação aqui em letrinha miúda, ela saiu em 10 de março de 2020. Foi a primeira sugestão de cuidado respiratório do paciente COVID, publicado conjuntamente pela Abramed, da emergência, pela MIB, da medicina intensiva, e pela AMB, pela Associação Médica Brasileira. E se você lembrar o começo da pandemia, para quem viveu, a sugestão era: o paciente desatura e tem algum esforço, é para entubar direto, por causa daquele medo de que vai disseminar, vai fulminar a UTI inteira de COVID e os profissionais de saúde não vão sobreviver à contaminação que vai acontecer. A gente muitas vezes entubou direto esses pacientes sem usar outras estratégias de suporte que atualmente a gente dispõe, conhece, entende e sabe seu papel no COVID. Por exemplo, o Recovery RS foi apresentado ano passado no Critical Care Review e foi publicado há 1 ou 2 semanas no JAMA. Ele mostrou que, comparado com outras formas de oxigênio-terapia, seja oxigênio convencional, KNAF, o suporte não invasivo com CPAP, quando o paciente chega e se apresenta hipoxêmico, reduzia a chance de intubação dessa população. Não tinha impacto de mortalidade, mas o CPAP resultou, nessa primeira abordagem de suporte respiratório não invasivo, com menos intubação nessa população. Tá? As diferenças que isso possa ter e o impacto disso, inclusive o editorial do Zampieri e da Juliana, que acompanha essa publicação, é bem interessante, mas vale a pena ser lido, mas talvez, como se discute, no Brasil é muito mais amplamente disponível CPAP do que KNAF, do que a canula nasal de alto fluxo, e isso pode ter uma implicação prática na hora dessa abordagem dos pacientes. Tá? Também, ano passado, saiu o High Flow, essa publicação aqui do JAMA, comparando oxigênio terapia convencional e oxigênio pela canula nasal de alto fluxo, mostrando uma menor
incidência, menor chance de intubação nos pacientes que recebiam suporte respiratório com high flow, tá? Em relação à oxigenoterapia convencional. Mostrando que, de modo geral, aquela ideia inicial do COVID ficou ruim, já é para intubar direto, atualmente não tem tanto papel assim, a gente precisa abordar esses pacientes com insuficiência respiratória, muitas vezes até com sucesso com outras formas de suporte respiratório que não invasivo direto, com cânula nasal de alto fluxo, com ventilação não invasiva e com outras maneiras como habitualmente a gente sempre abordou ciência respiratória nos pacientes. Tá? Outra coisa que se entendeu também é como a gente fez muita besteira no começo, baseada em observações muito pontuais, em praticamente séries de caso. Um exemplo foi a sugestão de que os pacientes com COVID poderiam ter um pulmão bom demais e que com uma mecânica boa demais, como, por exemplo, o Gattinone sugeriu, baseada numa observação de alguns casos, algumas séries de casos na UTI dele. E que mais do que só a sugestão fisiológica, que isso poderia ter uma implicação clínica, ou seja, os pacientes COVID com ARDS poderiam receber volumes correntes extremamente altos, considerados altos e lesivos para o que a gente entende de ventilação mecânica no paciente com ARDS, e eles poderiam não ser pronados, visto que essa é uma das estratégias de suporte, inclusive com redução de mortalidade nessa população. Ou seja, uma observação muito pontual gerou, eventualmente, uma sugestão de tratamento que foi seguida e que, eventualmente, poderia, em última análise, privar os pacientes de duas estratégias que reduzem a mortalidade quando eles estão na condição de hipoxemia com ARDS pelo COVID. Tá? E essa história de que talvez o paciente com COVID tenha um pulmão bom demais, se você for olhar a evidência, na verdade, ela não existe. Por exemplo, no Provent, nessa corte multicêntrica aqui de COVID, ARDS em COVID, a complacência média do paciente com COVID é 32. Se você olhar o Acurases do Papazian, que ele trabalha no New England, que primeiro sugeriu que bloqueador neuromuscular de rotina em ARDS reduz a mortalidade, qual que é a complacência nessa época, que era 2.000, 32. No Proceva, o trabalho do Guerrin lá de Prona em ARDS, mostrou que a complacência média do paciente com ARDS antes que existisse COVID no mundo era 35. Ou seja, antes de existir COVID no mundo, a mecânica do ARDS não parece ser muito diferente da mecânica do COVID. E para corroborar um pouco essa observação, o pessoal do LungSafe, essa corte multicêntrica de ARDS, com mais de 1.000 pacientes com ARDS avaliados no mundo, publicado no JAMA, eles reolharam de novo o banco de dados dele e viu que sempre existiu, porque o banco de dados foi gerado antes que existisse COVID no mundo, sempre existiu uma boa porcentagem de pacientes com ARDS com uma complacência boa, até muito boa. Por exemplo, uma complacência acima de 50, praticamente 13, 15% dos pacientes com ARDS já tinham isso. E mesmo assim, são pacientes que demandam a estratégia de suporte adequado, com um volume corrente protetor e com titulação da pressão de platô de forma que não passe de 30 a 32 e, eventualmente, com necessidade de prona. E também eles mostraram que não existe uma correlação entre complacência, ou seja, mecânica expiratória, e oxigenação. Não dá praticamente uma reta paralela ao eixo X, ou seja, se basear em ajustar a oxigenação do paciente, esperando que isso vai ter um reflexo em mecânica, aparentemente as duas coisas são discrepantes, com determinantes diferentes na hora de que você titula essas estratégias no paciente. E é importante você manter os princípios, como sempre se discutiu em ventilação protetora, porque pelo menos tem alguns estudos mostrando uma forte associação com redução de mortalidade. Nessa corte que a gente fez prospectiva lá no HC com 1.500 pacientes com COVID e ARDS, a gente viu que a manutenção da ventilação protetora, ajustada para outras variáveis, foi associada a menor mortalidade do que os pacientes que não ficaram em ventilação protetora com ARDS por COVID, reforçando a necessidade de manter os princípios habituais de cuidados críticos nessa população igualmente crítica, que é o COVID crítico. Tá? O paciente fica muito tempo em ventilação mecânica, todo mundo vivenciou isso, e é demonstrado que o paciente COVID fica mais tempo em ventilação mecânica. Nessa publicação aqui do Annals of American Thoracic Society, os pacientes COVID, de modo geral,
ficam mais tempo entubados do que os pacientes não COVID, ou seja, a taxa de extubação é bem menor. Então, a exposição deles à ventilação mecânica e as complicações que isso acaba determinando é mais prolongada e mais intensa. E, como esperado, os pacientes com COVID ficam mais tempo sedados e talvez com todas as complicações que isso vai gerar no futuro. Nessa comparação multicêntrica aqui do pessoal de Boston, uns 400, 500 pacientes, eles compararam os COVIDs à direita com os não COVIDs à esquerda. Se observar os gráficos, o período que o paciente fica em coma, que esse azul chumbo, é muito maior e muito mais intenso no paciente COVID do que no paciente com COVID, não COVID. Ou seja, a gente seda mais esses pacientes, deixa eles mais tempos em coma, ou seja, a gente faz tudo que há 3, 4 anos atrás a gente discutia que não era para ser feito no manejo da sedação do paciente crítico, que era colocar o paciente em estado de animação suspensa na UTI, porque a gente já sabia que isso era potencialmente lesivo para os pacientes com maior incidência de delírio, disfunção neurológica e complicações a curto, médio e longo prazo. Mas é justamente isso que a gente começou a fazer nos pacientes com COVID e a gente vai ter que esperar que isso vai ter complicações futuras nessa população. Tá? Algumas coisas deram certo na hora de manejar nesses pacientes. Então, a gente entendeu que o corticoide tem um papel na hora de fazer o tratamento dessa população, em grande parte por causa dos dados do Recovery, que saíram a publicação definitiva ano passado, tá? Mostrando que nos pacientes com suporte respiratório, mesmo oxigênio terapia, tinha um benefício de mortalidade. E é interessante observar que, apesar que não deu diferença estatística, há uma inversão no sinal aqui nos pacientes que não usaram oxigênio, ou seja, os pacientes que não precisavam de oxigênio terapia, usar corticoide, aparentemente teve uma discreta associação com aumento de mortalidade, mostrando como uma mesma estratégia pode ter repercussões diferentes nessa patologia de acordo com o espectro em que a doença se encontra. O Steroids 2 tentou mostrar que talvez doses mais altas de corticoide poderiam ter um benefício maior. Na análise frequentista aqui não teve diferença, na publicação da análise bayesiana, aparentemente há uma maior probabilidade de benefício e de sucesso e redução de mortalidade quando você usa dose mais alta de corticoide, sugerindo que talvez doses próximas, até mesmo do que foi publicado pelo Grupo Brasileiro do Codex no JAMA em 2020, possa ter um impacto, não seguir exclusivamente aquela dose de 6 miligramas por 10 dias do Recovery. Imunomodulação com algumas medicações, especialmente tocilizumab. Aparentemente, a grande gama de publicações que foi feita nessa meta-análise, que foi compilado tudo, deu uma ampliada aqui no final do Forte Plot, mostrando um benefício de mortalidade quando você usa essas medicações com o intuito de bloquear a interleucina 6 para tentar reduzir na fase inicial, na fase precoce, a evolução desses pacientes. Tá? Eventualmente, algumas outras formas de imunomodulação, por exemplo, o inibidor de JAK2 também mostrou benefício nessa publicação brasileira do tofacitinib. Mas também, assim como a gente tentou acelerar a produção científica, muita coisa deu errado. E a gente conseguiu também, com a velocidade com que foi a produção científica, mostrar que muitas das coisas que a gente estava estudando realmente estava errado, a tempo de tentar mudar e parar de ter essa prática. Por exemplo, lopinavir, ritonavir e doxicloroquina se mostrou maléfica com um aumento de complicações, uma maior probabilidade de lesão, inclusive, quando comparado a não fazer nada no controle, nessa publicação aqui do Intensive Care Medicine, do REMED-CAP. Tá? A plasma de convalescente, aparentemente, vários trabalhos mostraram que não tem benefício na sua utilização sistemática, como o do Recovery, como nessa publicação do JAMA, ainda mais agora nos tempos atuais, que cada vez mais a população está sendo vacinada e de que forma que a imunização ativa dessa população com geração própria de anticorpos talvez perca o benefício e a necessidade dessa eventual terapia que ainda alguns centros fazem, mas que a coletânea dos trabalhos não mostra benefício. E aí foram se somando vários trabalhos não mostrando benefício e sugerindo que não deveria ser feito em COVID. Por exemplo, essa publicação do HC lá aqui de São Paulo não mostrou benefício de dar vitamina D para paciente com COVID. Não teve benefício nessa publicação do JAMA de dar ivermectina nos pacientes com COVID. Tá? A N-acetilcisteína também não se mostrou benéfica nos pacientes com COVID grave, dessa publicação no Clinical Infectious Disease do pronto-socorro do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo.
O recovery mostrou que colchicina também não ajudava nessa população, que a azitromicina também não ajudava nessa população, que da gama-globulina também não ajudou nessa população. Então, a gente foi entendendo melhor o que, eventualmente, não deve ser feito. Se tentou, na expectativa de que poderia ter algum impacto, mas que, em última análise, a gente não mostrou nenhum benefício. Mesmo a anticoagulação, a gente viu que aparentemente tem um timing onde eventualmente possa ter um sinal benéfico, e não é no paciente crítico. Essa publicação do New England mostrou que se tiver algum benefício é no paciente não crítico, aquele que ainda não necessitou de suporte respiratório avançado, ou seja, não precisou ser transferido para a UTI. Porque quando esse paciente já se torna crítico, aparentemente o benefício se anula, talvez por uma maior incidência de eventos adversos de sangramento. O que eventualmente se mostrou benéfica foi a difusão da necessidade da vacinação. Tem vários estudos de vacinação, aqui eu só coloquei esse aqui da primeira onda do Chile, porque eles usaram o Coronavac, assim como no Brasil, em que a aplicação nesse estudo populacional teve uma redução significativa na chance de aquisição de COVID, uma redução significativa na chance de hospitalização, uma redução significativa na necessidade de UTI. Aqui, esses números são redução, não é um número absoluto, e uma redução significativa na chance de morte desses pacientes que foram plenamente vacinados, reforçando a necessidade da vacinação em massa na população. E cada vez mais os pacientes têm sobrevivido ao COVID e têm se somado complicações a longo prazo que a gente vai ter que lidar. Complicações, sejam elas físicas ou cognitivas, cada vez mais intensas, de forma que uma boa porcentagem dos pacientes que sobrevivem fica com algum grau de sequela que talvez a gente que lida mais com TI, a gente não vivencia, mas os colegas que têm a prática clínica de ambulatório de segmento falam muito dessa entidade, desse COVID longo, que precisa ser manejado a longo prazo. Mas também o mundo não é só de COVID, tem os pacientes não COVID e os cuidados dessa população que também devem ser ressaltados, e a própria publicação científica também meio que estacionou um pouco no COVID, e cada vez mais tem reforçado a necessidade de continuar tocando o mundo e estudando as outras coisas que vão acontecendo. Tá? Teve efeitos do COVID não só nos pacientes, mas também na própria produção científica. Se for ver, a retomada da taxa de publicações, de estudo, de projetos, ela foi muito impactada negativamente pela pandemia, de forma que isso eventualmente possa ter um preço a longo prazo na hora de se estudar a produção científica. O grupo da Redditor também viu o impacto que a pandemia eventualmente causou nos pacientes não COVID, de forma que dá para se perceber aqui no gráfico de baixo a incidência de COVID, o número de admissões de COVID no hospital da Redditor, e ela é um espelho inverso digamos assim, de alguns parâmetros de qualidade de desfecho na UTI. Quando o número de admissões COVID aumentava, aparentemente os desfechos dos pacientes não COVID pioravam, por diversas circunstâncias, talvez como é um estudo observacional, não dá para levantar mecanística, mas isso é muito discutido, o quanto que todo mundo observou, que a pandemia afetou os pacientes não COVID. E quanto à produção científica, também alguma coisa andou na parte não COVID. Por exemplo, nos pacientes sépticos, teve a publicação do Survive Sepsis Campaign 2021, que das recomendações que foram publicadas, talvez uma modificação em relação às que tinham prévias, foi justamente um ponto que não era muito frisado, mas agora é relevante, de que muitas vezes dar antibiótico não é uma emergência do mundo. Em certas circunstâncias, dá para você parar e refletir sobre o que está acontecendo. Quando você pega um paciente que provavelmente está infectado, em choque séptico, e infecção é a causa mais provável desse choque, de uma forma geral, isso aqui é uma emergência, você tem que tratar logo, não só o suporte hemodinâmico respiratório, mas também dar antibiótico terapia e controle de foco nessa população. Porém, existem pacientes que chegam onde sepse é possível, a infecção é possível, mas o paciente não está instável hemodinamicamente. Nessa situação, eventualmente, uma certa porcentagem dessa população não tem infecção como causa do choque. Nessa circunstância, uma avaliação breve, focada, à beira-leito, abrindo a cabeça e pensando em diagnósticos diferenciais,
em 1, 2, 3 horas, mesmo que atrase o antibiótico nessas 1, 2, 3 horas, enquanto você reflete se realmente esse paciente está séptico como causa dessa piora do indivíduo, é possível, desde que você tenha esse compromisso de manter-se à beira-leito e raciocinando se realmente aquilo lá é uma infecção. Agora, tem pacientes que chegam com uma baixa probabilidade de infecção e sem choque. Nesses pacientes, o acompanhamento contínuo, como é feito na UTI, sem administração de antibióticos imediatos, é possível e até agora sugerida pelo Survival Sepsis Campaign. Diferente de antigamente que se frisava muito naquela primeira hora que tinha que dar antibiótico para todo mundo, agora tem circunstâncias na qual é possível separar e refletir sobre o que está acontecendo com o indivíduo. Se estudou também algumas terapêuticas adjuvantes em sepse, por exemplo, o coquetel metabólico, o Victas foi publicado mostrando que não tinha benefício dessa intervenção nos pacientes sépticos. Tá? Recentemente foi publicado também o trabalho grande aqui da Multicêntrico do Brasil, o BASICS, capitaneado pelo PI na figura do Zampieri, mostrando que na população geral de pacientes estudados críticos, salina não foi melhor nem pior do que a solução balanceada, que no caso que foi estudado foi Plasma Light, apesar do sinal de aumento de mortalidade na população que tinha TCE, que tinha lesão neurológica, coisa que é semelhante a algumas publicações prévias, sugerindo que nessa população talvez salina é o expansor mais adequado na forma de cristalóide. Alguns estudos para cima do nervoso central andaram um pouco o nosso conhecimento, permitindo talvez a interrupção de algumas práticas que eram feitas, por exemplo, a partir da publicação do CRASH 2, que mostrava que ácido tranexânico beneficiava paciente com trauma grave, começou a se usar em toda uma população e se questionou o impacto disso nos pacientes com TCE. Essa meta-análise do Intensive Care Medicine faz a coletânea das publicações que tem para TCE, mostrando que aparentemente em TCE, dar ácido tranexânico de rotina não tem impacto benéfico nessa população. Assim como também fazer ácido tranexânico no paciente com aneurisma, com HSA aneurismática não tratado, também não teve melhor desfecho funcional em relação ao grupo controle. Durante a parada, se estudou se eventualmente da vasopressina com metilprednisolona poderia ter um impacto benéfico nos pacientes. O que se observou foi que o paciente volta mais frequentemente da parada. Só que a curto e médio prazo, a mortalidade é maior nos pacientes que receberam vasopressina com metilprednisolona e os pacientes que sobrevivem ficaram com pior evolução neurológica. Ou seja, essa estratégia de tratamento durante a parada aparentemente não tem um bom retorno na curto, médio e longo prazo na terapêutica dessa população. Dar cálcio durante a parada, também outra coisa que foi estudada, se mostrou, na verdade, com risco mais aumentado de pior desfecho, seja retorno à circulação espontânea, seja sobrevida em 30 dias, seja desfecho neurológico favorável em 30 dias. Então, aparentemente, o cálcio na parada não se mostrou benéfico nessa publicação do JAMA. Nos cuidados pós-parada, aparentemente fazer hipotermia de rotina nessa população não foi melhor do que fazer um controle ativo da temperatura objetivando uma normotermia, como o TTM2, que foi publicado ano passado, sugeriu, e seja em qualquer um dos subgrupos que foi avaliado, aparentemente fazer um controle ativo da temperatura para manter normotermia não foi pior do que deixar o paciente em controle ativo para hipotermia, como eventualmente outras publicações mais antigas sugeriam que poderia ter um impacto. Também o CAT de rotina no paciente que teve uma parada e chegou no hospital sem um IAM com supra não se mostrou benéfico. Então, nessa população aqui pós-parada, sem elevação de ST, fazer o CAT de rotina imediatamente na hora da chegada não se mostrou benéfico e, na verdade, o sinal foi pior nos pacientes que fizeram o CAT imediato na chegada em relação a fazer o CAT quando era necessário, quando tinha algum sinal de que realmente o paciente teve uma estabilidade de placa como causa da parada. Quanto à parte de ventilação, alguma coisa de hipoxemia também andou nessa população. Se estudou alvos de oxigenação. Esse aqui é o estudo HOT ICU, mostrando que duas estratégias diferentes de alvo de oxigenação conseguiram ser efetivas em manter uma diferença de oxigenação, mas isso não se traduziu no impacto de sobrevida nesse estudo multicêntrico aqui da Escandinávia. Assim como também o último trial publicado no JAMA, na qual também ele comparou duas estratégias
diferentes de oxigenação nos pacientes da UTI e também não mostrou diferença na evolução do SOFA nessa população. Na verdade, se tem alguma diferença, também foi mais tendendo nos grupos que ficaram com oxigenação mais alta do que a oxigenação normal para baixa. Lembrar que nenhum desses dois trabalhos objetivou hiperóxia. Objetivou, aparentemente, alvos normais para alvos no limite inferior. Ou seja, comparou os limites superiores com os limites inferiores e, aparentemente, em termos de oxigenação, isso não tem grandes diferenças no paciente crítico. E a gente fala muito de oxigenação, mas como eu frisei com vocês, talvez há outras coisas na ventilação é mais relevante. Por exemplo, a mecânica. Nessa reanálise do banco de dados do Alveoli e do Express, se você for ver, quando você varia a PIP do paciente, isso resulta numa variação da driving pressure, isso teve uma forte associação com mortalidade. Enquanto que quando você varia a PIP, titula a PIP, e isso muda a oxigenação visto PO2 e FO2, isso não tem aparentemente nenhum impacto na mortalidade, sugerindo nessa análise pós-hoc que eventualmente ajustes de PIP para mecânica tem uma associação melhor com mortalidade do que ajustes baseados em oxigenação em PO2 e FO2, apesar que a maior parte das pessoas gosta de ajustar baseado em PO2 e FO2. E também nessa reanálise do banco de dados que o Marcelo Amato e o Edu fizeram, junto com o Gollinger, eles viram que nos pacientes que comparava ventilação mecânica com alto volume corrente e baixo volume corrente, é justamente naqueles pacientes com pulmão menos complacente, pulmão mais duro, talvez aquele conceito do baby lung, onde há uma diferença mais significativa de mortalidade. Quando eles refizeram essa análise, não mais baseada em mecânica, mas baseada em oxigenação PO2 e FO2, esse sinal sumiu, surgindo de novo, corroborando que talvez mecânica é um dado relevante, talvez mais relevante de se pensar como marcador de gravidade do que, eventualmente, a oxigenação PO2 e FO2. Mas é difícil você, à beira-leito, manipular ao extremo a mecânica. O REST tentou fazer isso usando o ECOR, uma estratégia de remoção de CO2 para manter uma ventilação ultraprotetora com uma driving pressure bem baixa e um volume corrente bem mais significativo, mais baixo, tentando ficar por volta dos 4 ml por quilo, e não teve nenhum impacto de mortalidade, apesar que a driving pressure foi diferente entre os dois grupos, a mecânica foi diferente entre os dois grupos. E teve menos dias livres de ventilação mecânica nos pacientes que ficaram no ECOR. Talvez porque o ECOR precisa anticoagular teve um aumento significativo na taxa de sangramentos, inclusive intracranianos, na população que usou o ECOR em relação à ventilação mecânica isolada. E lembrar que sedação, que é muito utilizada nos pacientes, e frequentemente, como eu mostrei para vocês, a gente mudou nossa prática, sedação é uma coisa e drive respiratório é outra. Esse é um trabalho que mostrou que quando você titula a sedação baseado e você compara seus alvos de sedação pelo RAS e o drive respiratório, não tem nenhuma correlação. Tem pacientes em coma que tem um baita de um drive e tem pacientes que estão mais acordados que o drive é bem baixinho, tá? Então, aparentemente, a gente titula a sedação para alvos de sedação. É muito difícil controlar o drive respiratório de alguém puramente com a titulação da sedação. Na parte de diálise, o AKIC 2, comparando uma estratégia mais tardia de desencadear diálise com uma estratégia mais tardia ainda, ambos comparando alvos de ureia, 240 de ureia como gatilho, 300 de ureia como gatilho, não teve diferença nos dias livres de diálise, que foi o alvo, o objetivo primário aqui, mas um sinal preocupante foi que na análise multivariada pré-especificada aqui, teve um maior hazard de morte nos pacientes que ficaram nessa estratégia mais tardia ainda, sugerindo que talvez tenha um momento certo na qual a gente tem que pensar o limite na qual dá para forçar o sistema em se aguardar a diálise desses pacientes. E é importante a gente rever as práticas diárias, porque não é porque todo mundo faz de um jeito que aquele jeito deve ser imutável ao longo da história da medicina. Então, muitas coisas que, eventualmente, há 20 anos atrás eram úteis, relevantes e tinham impacto, inclusive, de redução de mortalidade, com o passar do tempo pode-se mudar. Por exemplo, o Coral, ele mostrou que, eventualmente, a utilização sistemática de clorexidina para a higienização oral dos pacientes em ventilação mecânica poderia ser trocado por práticas de boa prática habitual de cuidados de higiene de cavidade oral, ou seja, escovar o dente com pasta normal, sem necessidade de clorexidina na boca. Então, ele fez esse estudo, Stepwedge aqui, de parar
a higiene oral com clorexidina e fazer outras práticas habituais. Isso não resultou num aumento de mortalidade, nem no aumento de infecções nosocomiais, visto que, corriqueiramente, a maior parte das UTIs usa clorexidina para higiene oral com esse intuito de prevenir infecção nosocomial. Ele parou de usar clorexidina e a taxa de infecções nosocomiais não se alterou, mostrando que, eventualmente, algumas práticas que são feitas no mundo, a gente tem que parar e pensar se realmente ainda são úteis no dia de hoje. Por exemplo, usar de rotina bloqueador de bomba de prótons em todo paciente de ventilação mecânica e tantas outras coisas que a gente faz habitualmente. É importante cada vez mais, com a produção de dados que a UTI gera, a gente tem que pensar seriamente em cada vez mais integrar esses dados para que cada vez mais a gente faça estudos multicêntricos representativos da população que interna na UTI. Um exemplo disso é o DataShare que o Amsterdã fez. É um banco de dados semelhante como é o AICU e, eventualmente, o Mimics 2, 3, 4, ou seja, são dados que são adquiridos continuamente dos pacientes que internam, de-anonimizados para garantir a segurança e a anonimização desses dados, mas que permite o conhecimento melhor. E à medida que a gente integrar esses dados, aí sim vai ser muito mais fácil a gente entender o que é a doença crítica e rapidamente gerar respostas, mesmo que observacionais, para perguntas que vão surgindo. E talvez em situações como foi a pandemia, em que a gente precisa de respostas rápidas, essa é uma estratégia extremamente eficaz para a gente gerar essas respostas em tempo hábil, para a gente entender mais rápido o que está acontecendo e ter uma melhor luz do que é o mais adequado e o que não é adequado na hora de fazer o cuidado do paciente crítico. E lembrar desses dois comentários aqui, esses dois editoriais, como deve ser a abordagem da medicina baseada em evidência em épocas incertas. O Todd Rice comenta que nessas situações é importante se manter no rigor dos princípios da medicina e lembrar que fazer o correto não significa que você tem que sempre tentar fazer algo. Muitas vezes o correto é observar, parar à beira-leito e deixar de fazer alguma coisa e simplesmente acompanhar de perto o paciente, visto que uma das funções da UTI não é só a intervenção, mas também a monitorização. E o Christopher Seymour, nesse comentário do JAMA, fala que muitas vezes o tratamento habitual, reduzindo intervenções desnecessárias e sempre focando e confiando no rigor científico, especialmente rigor científico esse que vai sendo produzido continuamente em situações de necessidade, e a pandemia mostrou que a gente é capaz de produzir boa qualidade de evidências científicas, mesmo numa situação de estresse, mesmo na situação, a gente consegue, a ciência consegue gerar essas respostas em um tempo em que é possível cuidar dos pacientes da melhor maneira e se mantendo sempre guiado pelo que é produzido pelo conhecimento científico. E é isso, obrigado. Super. É sempre, essa sua aula é sempre um evento, assim, né? É impressionante a capacidade de síntese que você tem de mudar de aparelho respiratório para diálise em 2 slides e manter o ritmo passo. Realmente é impressionante, né? Acho que para a gente debater um pouco, né? O Manuel Alves fez um comentário do que vai acontecer com a velocidade de publicação agora, né? Depois que realmente o começo da pandemia, como você mesmo mostrou, a gente teve algumas experiências muito ruins, né? Com algumas coisas que saíram. Mas eu quero reforçar, assim, né? É impressionante o volume de dados de ciência que foi feito no último ano, né? Se a gente olhar grosseiramente, né? Assim, por cima, né? Tudo que você mostrou, é impressionante quanto conhecimento foi gerado na terapia intensiva, né? A medicina de maneira geral, mas para a UTI foram realmente anos muito bons, né? Então, a gente saiu, né, de uma doença absolutamente desconhecida e intratável para uma vacina em um ano e pouco, se tanto, né? E uma série de alternativas farmacológicas de controle, etc, etc, né? Então, acho que isso é uma coisa que de fato é impressionante. Eu queria saber de você, Helena, o que mais mudou o seu dia a dia disso que você mostrou, assim? O que você, quando você passa a visita, você deve passar a visita agora no 11 ainda, com os meninos e meninas todo dia de manhã, o que mais você fala desse ano para eles? Acho que o mais importante, algumas coisas acho que são relevantes, assim, quando você vai pensar em, cuidado do paciente. 2, ensinamento de medicina intensiva.
Na parte do cuidado, acho que a gente reforça duas coisas. Que o cuidado não é necessariamente sair fazendo alguma coisa, tá? Porque baseado em evidências circunstanciais, a gente viu de tudo sendo feito e mais um pouco nisso. E a maior parte das coisas que se pensou são ideias que eventualmente talvez valia a pena ser estudado e foram estudadas, mas quase tudo dá para ver no slide que tem mais, na verdade, estudo que não deu certo do que deu certo. E o Ioannidis já discute isso, que em medicina, de modo geral, é mais provável quando você faz estudo que ele vai dar negativo do que ele vai dar positivo. Então, por isso que muitas vezes, nessa situação de estresse, a gente não esqueceu o que é boa prática, acho que é o relevante. Tá? Então, isso eu acho que é uma das coisas. E, queira ou não queira, doente crítico, a gente sabe de modo geral, o que é relevante. Como é que maneja um choque, como é que maneja um ARDS, como é que maneja uma hipoxemia refratária, mais ou menos como é que dialisa direito. A gente já cuida desse paciente. Se o paciente com COVID crítico é um paciente crítico, tá? Com algumas particularidades, mas que em muito se assemelha aos mesmos pacientes que a gente cuida já faz 10, 15, 20, 30 anos, dependendo de quanto tempo a pessoa tem nas costas. Tá? E não é porque é uma pandemia, é uma revolução que muda tudo que a gente fazia antigamente. Infelizmente, algumas coisas a gente mudou muito. Tá? Mudou de uma maneira que isso talvez repercuta aí no segundo ponto, no ensinamento do que é medicina. Porque isso mudou um pouco as práticas, por exemplo, notoriamente sedação, ventilação, desmame. Então, cada vez mais as pessoas só sabem desmamar na traqueostomia, não maneja muito a não invasiva pós-extubação, só a não invasiva para não intubar. É muito difícil você ver alguém que eventualmente tem, da turma mais nova, que tem a vivência de ajuste de assincronias mais complexas, porque a sincronia agora tudo trata com curare, aí tudo se trata quando você curariza todo mundo, tá? E isso, queira ou não queira, vai ter um preço grande a pagar, não só no ensinamento, mas também nos próprios pacientes. A gente vê que esses pacientes às vezes sobrevivem, mas com uma taxa de neuropatia e miopatia e doença crítica crônica e eventualmente pós-COVID, pós-UTI muito importante. E queira ou não queira, se o COVID for um ARDS como todo ARDS, o Rose já tinha sugerido que curarização sistemática dessa população não traz impacto positivo e aumenta a incidência de neuromiopatia no doente crítico. Então, acho que talvez tenha um papel de algumas intervenções, mas tudo tem seu tempo. Acho que tem um momento na qual a gente tem que virar a chave e continuar cuidando do paciente como um doente crítico, mas não como só um ARDS, uma IRA, um choque, e saber integrando um pouco de cada coisa. Isso que você colocou é super verdadeiro, Leandro. Essa questão de como a gente desaprendeu algumas coisas, né? Quer dizer, como a gente se deparou de repente com uma onda de pacientes difíceis de desmamar, e realmente é um doente mais difícil de desmamar, o que você teve foi uma epidemia de traqueostomia, né? Que a gente teve uma série de doentes que ficaram assíncronos aí, que foram tratados com bloqueador neuromuscular, quando não com doses de sedação, né? Que você mostrou que não resolve a sincronia, né? Você mostrou no paper do Blue Journal que não resolve. E aí a gente criou esse cenário em que as pessoas elas optam, às vezes, ou muito rápido, ou às vezes de maneira intempestiva, por resolver o problema, né? Então, você cera, bloqueia, pede a tráqueo daqui a 4, 5 dias, e aí você desmama o doente na tráqueo, né? Isso é uma coisa que é completamente diferente do que a gente via em outros cenários. Acho que talvez um componente, uma causa da culpa seja aquela evolução lenta que você mostrou no começo da aula, né? Quer dizer, o intensivista talvez não tivesse também acostumado a ver uma doença de evolução tão arrastada assim, né? Quer dizer, eu me recordo nem Guillain-Barré, né? Nem polineuropatia inflamatória, né? Que você internava o doente hoje sabendo o que ia acontecer daqui a 5 dias, né? O Covid ele trouxe esse desafio e isso acho que tem até um ônus grande psicológico, né? Para o doente, para o intensivista, que é você internar um doente. Quantas passagens de plantão a gente teve já que a gente falava, eu acho que esse doente vai ser entubado daqui a 48, 72 horas, etc. Né? Então, eu acho que vai ser difícil desaprender isso, né? Ou ensinar. Tem uma geração inteira de intensivistas que foram formados na pandemia, né? Isso é uma coisa que também me assusta, né? Thiago, você quer complementar alguma coisa do que... Eu primeiro agradecer e parabenizar o Leandro aí pela excelente aula e síntese que ele tem.
E uma dúvida que eu tenho, Leandro, vai um pouco em linha com o que o Zampieri está trazendo. Você mostrou aquele trabalho de relação PF e parâmetros gasométricos meio estável do doente ao longo da internação na UTI. Quer dizer, o paciente mantém a sua gravidade ali até o desfecho dele. E aí minha pergunta é mais ou menos com a obsessão que às vezes a gente tem pela relação PF, né? E com tomar condutas baseadas em relação PF, até numa fase um pouquinho mais tardia aí do síndrome do desconforto respiratório. E eu queria te ouvir do seu dia a dia, como que você traz essa questão da relação PF numa fase mais tardia, e aproveitar aqui a pergunta do Paulo Tierno no Q&A, que é como que trazer essa melhor evidência científica e evitar intervenções desnecessárias numa UTI aberta, né? Não sei como é que você sai dessa sinuca de bico aí. Tá. Bom, assim, acho que a PF, ela é muito utilizada, primeiro, porque ela é fácil de obter, tá? Então, agora que muita gente fica coreizada, é mais fácil também obter complacência, ou driving, ou um equivalente dela, alguma coisa de mecânica. Mas PF é relativamente fácil de obter. O outro problema também é que, geralmente, os gatilhos de estudo é muito baseado em PF. Mas é o que às vezes eu falo na hora que eu estou passando visita, eu falo, olha, quando você desenha um estudo, você tem que botar algum critério de inclusão, senão vira zona. Então, de modo geral, você não vai colocar critério de inclusão, o paciente que tem uma complacência de 25. Tá? Geralmente você coloca uma PF, porque está lá no consenso o que é ARDS leve, moderada grave, apesar que tem uma péssima correlação com mortalidade, tem lá o que é fácil de conseguir, PF todo mundo entende, você começa a falar de elastância, que não é uma coisa que é complacência, aí a coisa dá um nó. Então, PF é uma coisa que pega. Só que talvez dos parâmetros que tem para representar o paciente, o que está acontecendo nele, pode até ter uma certa correlação com gravidade, mas tem uma má correlação, talvez, com o que vai acontecer quando você intervém nesse indivíduo. Tá? Tem intervenções, por exemplo, que não melhoram a PF, até pioram a PF e mudam a mortalidade para melhor. Ventilação protetora é um exemplo. Tá? O ARMA mostrava, e o trabalho do Marcelo Amato também mostra, que os pacientes que ficam com ventilação protetora têm pior PF, e mesmo assim são os pacientes que sobrevivem. Então, talvez é um pouco daquela obsessão quando você não tem evidência de pelo menos tratar a fisiologia, achando que você entende a fisiologia e que você reverter aquela fisiologia é o melhor caminho. E que muitas vezes o grande problema é que a gente não entende a fisiologia. Então, a gente acha que entende e intervém baseado no achando que eu estou entendendo e achando que isso vai beneficiar o paciente, sem ver a noção do todo. Em parte, acho que essa discrepância entre respostas à PF e respostas à mecânica vem um pouco nessa linha. Pelo menos o que tem de sinal atualmente, talvez as intervenções que mudam mais mecânica, mechanical power, driving pressure, seja lá qual variável de transferência de energia para o pulmão você utiliza na hora de equacionar a coisa, ela é mais substancial do que as intervenções que eventualmente mudam a PF. Tá? Acho que faltam alguns estudos especificamente manejando a mecânica beira-leito para ver se isso se traduz em um sinal de mortalidade, porque tudo isso, queira ou não queira, é observacional. Tudo isso que foi gerado, apresentado, é análise observacional, totalmente sujeito a 50 mil críticas. E como o Ari bem reforça muitas vezes, o Ari Serpa, quando ele apresenta a aula de ARDS, uma das coisas que a pandemia mostrou para a gente é que estudo observacional é estudo observacional. Ele é excelente para responder algumas dúvidas. Qual a frequência que um troço acontece, qual a incidência daquilo, como é que a coisa evolui, mas estudo observacional não responde pergunta de intervenção, não responde pergunta de tratamento, por melhor que seja o estudo observacional. Você precisa fazer um estudo decente, direito, senão a gente ainda estaria dando cloroquina para todo mundo, estaria fazendo práticas que nos observacionais até tinham algum sinal. Então, acho que precisa entender melhor. Não, acho que você colocou, o Rodolfo, Leandro, também colocou uma coisa que vai nesse conundro, né, que você falou sobre o que é, como é que você infere causalidade num dado observacional, né? Então, por exemplo, naquele estudo que você mostrou, né, do journal,
realmente, talvez você modificar as pressões e variar a drive seja muito mais um sinal de que o paciente tem, eventualmente, um pulmão um pouco mais mole, um pouco mais duro, no caso, um pouco mais mole, e um marcador prognóstico, do que, eventualmente, mostrar alguma outra causalidade em relação à estratégia, né? Então, e o Rodolfo corrobora, fala que uma coisa corrobora com isso justamente é o fato de que quando você randomiza os doentes usando que nem o REST, né, você acaba não vendo esse sinal, muito embora o REST tenha tido aquele sinal de malefício que você falou. Então, não sei se você quer comentar um pouco, Leandro, quer dizer, pensando nisso, né, com base naquilo que sair, né, o que você acha que é o correto nesse momento em relação ao manuseio ventilatório? Todo mundo sempre gosta de ventilação mecânica, né, em relação a PIP, driving, etc. Você acha que dá para deixar em ARSNet todo mundo? Você acha que vale a pena titular esses pacientes ainda, mesmo que sem evidência, porque de fato a gente não tem nenhuma evidência de que isso claramente funciona? Qual que é a tua opinião sobre isso? Acho que na fase aguda, em que eventualmente o paciente tem ainda a possibilidade do PIP, porque no final acho que o PIP ele serve para estabilizar o alvéolo, abrir áreas colapsadas, homogeneizar a parênquima. Se desses aqui, talvez o que mais possa ter impacto benéfico para o paciente é quando ele homogeneiza o parênquima. Se é que o paciente com COVID tem essa característica, e se tiver, talvez lá no começo. Porque os mecanismos de hipoxemia numa fase subaguda e tardia é diferente. O Gattinoni sugeriu isso na última publicação dele do Intensive Care Medicine. Tá? O problema é que o que eu mais observo, a gente olha o paciente do mesmo jeito 2 semanas depois que ele está na UTI, como no primeiro dia que ele chegou na UTI. A gente, isso não só em COVID, a gente olha em todo paciente, assim, achando que tudo que, quando você está com o martelo na mão, tudo é prego. E que você trata todo mundo do mesmo jeito. E que sempre tem que fazer daquele jeito. Eu acho que tem ARDS que se beneficia de titulação de PIP, acho que tem ARDS que se beneficia até de recrutamento, tá? Mas o problema é você transformar aquilo todo ARDS tem que fazer isso. Toda PF menor que 150 tem que pronar. Todo paciente com ARDS tem que recrutar e titular PIP, tá? Acho que tem paciente que vai se beneficiar de recrutamento, titulação da PIP, e tem paciente que vai se ferrar com titulação de PIP. Tá? O difícil é que, como não tem boas estratégias para se definir quem que é quem, tá? Então é isso que dificulta a aplicação direta de rotina. E, eventualmente, não só de rotina, porque, eventualmente, a gente lembra, esse paciente, quando ele chegou na UTI, há 1 semana e meia atrás, ele gostou de PIP. Aí, 1 semana e meia depois, a gente vai e mete PIP nele de novo, sendo que, às vezes, ele é outro paciente. Tá? A gente, eventualmente, meio que congela a nossa visão naquele paciente, aquela foto da chegada é a mesma foto em toda a internação. E isso, acho que é um pouco daquele trabalho italiano lá, que vai mostrando que as coisas vão mudando. Tá? E se a gente olha só um parâmetro, por exemplo, a PF, a gente vai achar que o paciente está do mesmo jeito como há 15 dias atrás. Quando, na verdade, se você olhar o global, muita coisa mudou. E às vezes a gente fala Covid é uma doença respiratória, é respiratório no começo. E a gente só fica olhando o pulmão e esquece que outras coisas vão acontecendo e a gente vai ter que sair manejando tudo isso simultaneamente. O pulmão acho que é um órgão extremamente importante, começa a gerar outras disfunções orgânicas, mas muitas vezes as outras disfunções orgânicas estão instaladas. E nisso talvez explique em parte a diferença do trabalho de vocês com o trabalho do Otávio. O paciente no SUS, às vezes, chega já com as funções todas instaladas, porque ele chega com 5 dias, 6 dias, especialmente a gente que trabalha em hospital referência, o paciente não vem pelo pronto-socorro. Ele bate na porta, abre a porta, é admitido, abre a ficha e chega no hospital. Ele vai para a UBS, fica uns 3 dias lá, esperando uma transferência que só consegue quando o potássio está em 9, a ureia está em 1 milhão para vir, e aí a gente tem que correr atrás do prejuízo. Tá? E achar que esse paciente é igual o paciente que internou ontem, que foi entubado ontem, e que as coisas são iguais. Tudo é ARDS, mas acho que são situações diferentes que às vezes a gente tem uma visão muito estática e meio protocolar de tudo. Uma coisa legal, Leandro, que levando em consideração aquilo que você mostrou do tempo de evolução, né? A gente viu que o desfecho dos pacientes, a COVID é uma doença que depende muito de performance, fragilidade e comorbidade, né, para definir o desfecho, né? Então, quando a gente olha, né, aquele dado do Otávio, né, primeiro dado do Otávio, quando você olha a mortalidade de pacientes acima de 80 anos em ventilação mecânica, o dado realmente ele é assustador, e quando você olha o octogenário, o nonagenário,
em ventilação mecânica com lesão renal ainda, o desfecho é mais assustador ainda. Porém, é uma doença de evolução lenta, né? Então, a pergunta que eu te faço é quando você acha que é o momento de você começar a discussão de terminalidade ou fase final de vida, ou de, digamos assim, de alinhar as expectativas com a família nesses doentes. Além do momento inicial, obviamente, que a gente sempre tem que falar a verdade, né? Que o Covid é uma doença horrível, né? Quando o doente vai para a UTI, e bastante imprevisível. Quando você acha que é a hora de começar a abordar isso? Quando você olha para um doente, com base nisso que você mostrou, e você acha que realmente esse paciente deve possivelmente falecer e está na hora de a gente alinhar as expectativas com a família? Olha, assim, colocar datas, infelizmente, não vai ter. Sim. Tá? Eu acho que, de mensagem, acho que no Covid a gente tem que ser mais devagar do que em outras situações. Tá? Meio semelhante como é, por exemplo, pós-parada. Acho que o maior erro, às vezes, é a gente fechar muito rápido. Tá? Mas eu acho que, como você frisou, a gente sabe que é uma doença ruim. É uma doença longa, desgastante, desgasta o paciente, desgasta a equipe, desgasta muita família. A gente tem que ir conversando desde o começo para que, de repente, como eu já, ainda mais agora que não tem mais visita presencial, é tudo por telefone, a coisa fica pior ainda. Mas, às vezes, a gente ouvia a família falar, nossa, toda segunda-feira o paciente piora, no final de semana estava bom e na segunda-feira todo mundo piora. Mas é porque, geralmente, no final de semana falou-se de um jeito, porque era outra pessoa, porque era plantão, e na segunda-feira a gente chega, já está acostumado a ver aquele paciente e fala, nossa, ele não está melhor, não está tão bem assim. Mas transmite isso para a família. E isso é ruim, porque fica uma quebrada, fica uma conversa sem pé, sem cabeça, que a coisa muda. Então, e a família não tem a visão direta do paciente, aquela coisa, aquela impressão visual que ajudava antigamente, para mostrar ao paciente e falar, tá vendo que não mudou, que continua daquele jeito grave que eu falei. Então, acho que acaba tendo que ser um crescendo. Acho que é menos ruim, vamos dizer assim, para a família, você fazer um crescendo progressivo de que as coisas não estão melhorando, de que não melhorar é É ruim, piorar, né? não ficar aquele termo, tá estável. Ficar aquele Isso é troço ruim. assim de que tá em voo de galinha, não vai para lugar nenhum. Tá? Porque às vezes a gente, queira ou não queira, tá estável, tá igual ontem, dá uma impressão de que isso é bom, de que Uhum, finalmente ele parou de piorar. Tá? uhum, Então, agora, se ele parou de piorar, ele vai ter em breve um momento de que ele vai começar a melhorar. E às vezes esse uhum. momento nunca chega. Sim. Tá? E aí isso gera uma quebra na expectativa, e eu acho que uma das coisas que mais gera estresse em qualquer ser humano é expectativas não correlacionadas. É você quebrar a expectativa. Isso é uma coisa que quebra a pessoa. Então, acho que tem que tomar cuidado quando a gente, sem querer, gera essas expectativas. Tá? Nessa parte de comunicação, o Daniel Forte comenta muito isso, de que a gente tem que tomar cuidado quando você transmite as coisas, ser empático, mas se você acha que o desfecho vai ser ruim, a gente não consegue prever o futuro, a família também sabe isso pelos estudos, mas ser honesto, falar, olha, eu acho que infelizmente o jeito que está evoluindo é muito ruim, isso tem uma chance muito grande dele morrer, a gente está fazendo o possível para que ele seja uma exceção, mas, infelizmente, a maior parte das pessoas que eu vejo que passam por isso, de tão grave que está, infelizmente não evoluem bem e falecem. A gente torce para que, com as intervenções que a gente está fazendo, com todo o nosso esforço, com esse acompanhamento, ele seja diferente. Mas, com isso, você consegue deixar, talvez, as coisas mais honestas. Tá? Mas Legal. falar que tem uma data exata na qual eu Sim, consigo chegar e falar, e, na verdade, acho que isso é pior. Você sim, marcar um dia tal e chegar lá e virar a chave que estava sim, tudo sim, indo bem e de repente, ou pelo menos estava tudo estável e agora, olha, vai morrer. Tá? sim, sim. Acho que uma coisa que a gente aprendeu é que é muito difícil, né? Mesmo com o centro de trial de UTI, especialmente o trial durante a repiora, né? Você tem que Covid que tem uma evolução meio fásica, né? Então, isso eu realmente tenho a mesma impressão que você, Leandro. Quer dizer, não dá para você nem definir trial de UTI muito bem nesse cenário, né? Nem você definir realmente o que você falou. Acho que é um crescendo, né? E eu achei interessante as coisas que você colocou de alguns sinais que não envolvem a relação PF, né? Eu também não gosto da relação PF nem como guia, nem como marcador, né? Mas você vê aqueles sinais, né? Do doente aumentando o CO2, né? Possivelmente retendo uma fração de espaço morto maior, aquele doente com complacência baixa, etc. Tem uma série de outros sinais, né? No Covid, a gente chegou uns momentos, especialmente em rede privada, que as famílias estavam especialistas em relação PF, né? Quer dizer, que é uma coisa... Isso foi muito desgastante no serviço privado, no serviço público menos,
mas também foi, né, que a família perguntar da PF, né? Isso com certeza é um erro de comunicação desde o começo, né? Porque você foca para a família, você traz para a família uma coisa numérica, né? E o pior de tudo é que você talvez traga uma coisa que nem é um marcador prognóstico tão bom, né? Que nem ficou claro pelo que você mostrou, né? Gráfico Então, de Excel, de PF, de PCR, eu vi bastante. a gente viu bastante. PCR, procalcitonina, mas isso realmente acho que é uma coisa muito ruim, né, de você explicar da maneira como a gente se comunicou com a família, né? E agora, não sei se isso foi ruim porque o entendimento médio do médico foi ruim em relação ao valor da relação PF, ou porque o médico quis passar sempre um parâmetro para tentar, digamos assim, limitar a atuação ou a participação da família, né? Quer dizer, às vezes eu fico sem entender se isso é um reflexo do médico não saber o que ele está de fato passando, ou se isso é uma vontade do médico de pelo menos dar um parâmetro para a família se fiar, né? Acho que é Não um sei. misto de tudo. O problema maior é que acho que isso transmite uma objetividade que não existe Sim, e você faz a família focar num parâmetro em vez de focar na informação do médico. Então, a família vai naturalmente olhar, porque geralmente serviço privado, a família tem acesso aos exames do paciente, né, por site, alguma coisa assim, e ele olha mais os exames do que ouve o que o médico está falando, quando, na verdade, acho que devia ser o inverso. O sim. médico devia ser o médico, profissional de saúde, a pessoa que vai lá e conversa com a família, tem que ser a pessoa com que a família confia, que aquela informação, eventualmente, ele consegue traduzir aquele número de uma maneira que a família entenda, e a família ignora o número, confia no médico, se o número está indo para cima ou para baixo, tanto faz, o que importa é o médico, ou a enfermeira, seja lá quem lá está conversando com a família. Acho que isso é uma coisa que foi se perdendo. Também porque tem gente que ficou com 50 mil internações e ficava mais fácil, em vez de falar com a família, ficar mandando mensagem no WhatsApp, mensagem falada. E aí isso eu vi bastante, de que em vez de ir lá, encontrar família e tudo mais, passava 50 mil boletins por WhatsApp. É. Então, acaba sendo mais fácil você passar dados objetivos e narrar o PCR e a PF do que eventualmente conversar, que vai ter troca, vai e volta, vai e volta. Fica só um monólogo, né? No final das coisas. Fica tipo Mas um... é, tem uma última pergunta aqui, Leandro, para a gente já ir encaminhando para o fim, né, da Juliana, referente à bioimpedância em Covid e desfechos robustos aqui. Então, a gente sabe que foi utilizada, né? Mas assim, qual que era, se você achou alguma coisa? Eu não achei, acho que não tem nenhum trial grande de fato que embase isso, mas se você quiser comentar um pouquinho sobre o que você levantou, se você achou algo. assim, na verdade, a impedância elétrica, que acho que é essa a bioimpedância que ela estava falando, a impedância elétrica para o pulmão, ela vem Uhum. mesmo meio na linha da lacuna que se tem de como ajustar a mecânica, como ajustar, na verdade, o ventilador no paciente. Você guia pelo PF, você guia pela complacência, você guia pela impedância, você guia pelo ultrassom, você guia pelo driving, tá? Tinha sessões de congresso que era como ajustar minha PIP, tá? Cada um falava uma coisa, tá? Então, não existe muito um melhor parâmetro, infelizmente, porque cada um vai ver uma coisa. É tipo monitorização cerebral multimodal. Cada coisa que você coloca na cabeça do sujeito vê uma parte. O mais importante é você saber juntar os dados todos de uma maneira que se traduza em algum impacto para o paciente. Isso que às vezes é muito complicado. É tipo um Swan-Ganz. Então, o Swan-Ganz está lá, faz o que tem que fazer, ele mede as coisas que você mandou ele medir. O difícil é você juntar isso de uma maneira que se traduz em algum impacto. Tá? A mesma coisa, a impedância vai ver a ventilação, vai ver colapso, vai ver heterogeneidade naquela fatia que ele está cortando? Vai. Tá? A oxigenação, vai ver a oxigenação global? Tá? Tem alguma coisa com troca? Tem uma certa correlação com mortalidade? Vai ver. Tá? A complacência vai ver a driving, vai ver talvez as áreas, mas só vai ver a área aberta, não vai ver a área fechada. Então, o que é que está ganhando? Não vai ver a abertura e fechamento cíclico de via aérea. Cada um vai ter seu problema. Acho que a questão maior é de que, às vezes, a gente está valorizando muito desfechos, primeiro, fisiológicos, em detrimento de desfechos centrados no paciente. E, segundo, quando a gente usa alguma variável, às vezes, das que tem disponível, muitas vezes a gente acaba pegando a pior delas.
Na impedância, é um dispositivo que não é muito da prática habitual, tá? Para que se popularize. De novo, aquela coisa de disseminar o conhecimento e todas as UTIs terem. Acho que a gente também tem que pensar isso na hora que a gente faz estudo. Uma coisa é você fazer um estudo fisiológico para entender o que acontece naquela doença, naquela situação. Outra coisa é você pegar esse estudo fisiológico e falar, então, agora vamos ajustar o ventilador baseado nesse meu achado fisiológico. Acho que isso tem um salto muito grande que geralmente a gente atropela. Tá? Então, uma coisa é entender doença, fisiologia. Outra coisa é isso virar um tratamento ou nunca virar um tratamento. Aí, às vezes, nesse meio do caminho que tem um problema. Então, acho que a impedância, ela faz o que ela tem que fazer? Faz. Ela dá uma noção, inclusive com uma resolução temporal excelente em relação às outras medidas? Dá. Ela ajuda muito na fisiologia de entender a doença ARDS, como é que o pulmão, momento a momento, segundo a segundo, ventila e perfunde? Sim. Ela ajuda a ventilar o paciente de forma que ele morra menos? Não sei. Tá? Porque isso não tem nenhum trial que tenha feito, não tem nada de validação. Tá? Então, o medo é, eventualmente, de novo, uma ferramenta fisiológica virar um instrumento de ajuste clínico, como E por você exemplo, prolongando para aconteceu com sempre isso, ARDS. né? É como aconteceu com o Sangans. Não, perfeito. Perfeito. Thiago, se quiser. Então, eu acho que a chave da questão que você trouxe aí dessa pandemia, ao meu ver, foi isso, assim, Leandro, foi o uso, eventualmente, de evidências científicas fracas à beira-leito e uma busca meio incessante pelo achado fisiológico, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a gente já está aí a 1h20 da nossa reunião. Queria mais uma vez agradecer aí a sua aula, Leandro. Então, hoje a gente chegou a bater aí em alguns momentos 76, 77 pessoas ouvindo, e grande parte disso é pela capacidade sua técnica e de síntese que você tem, e também do Zampieri e da organização da reunião. Muito obrigado aí aos dois. E deixar um teaser aí para a última a última terça-feira do mês de fevereiro, também a nossa segunda reunião desse ano, né, Zampieri? Obrigado Isso aí. aí. Imagina, e aí vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho em investigação de hipoxemia imunodeprimido, que acho que é um tema que cabe bastante para a gente aí. Vai ser super legal. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado pela equipe da Rede do IDOR, pela organização, obrigado a todos, obrigado Thiago, obrigado Leandro, foi um prazer. Muito obrigado a todos, uma boa noite aí para vocês. Até mais, Obrigado. boa noite. Boa Obrigado noite. novamente. Até mais. Obrigado, Leandro.